Quero ler convosco um texto bíblico no Evangelho de Mateus e conversarmos um pouco sobre esse texto tão importante. No capítulo 12, Evangelho de Mateus, capítulo 12, e o versículo 17. Leremos até o versículo 21. Mateus, capítulo 12, verso 17, até o verso 21. Diz assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: aqui está o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará o caniço quebrado, e não apagará a mecha que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Amém. Que o Espírito Santo tenha liberdade de encontrar guarida no seu coração para semear essa palavra. Que enquanto eu estiver a falar, Ele possa nos ensinar. Ele pode. Cabe a nós desejarmos receber a sua mensagem, o seu conteúdo, aquilo que Ele quer que aprendamos. Que Ele sim seja nosso mestre esta noite. Queridos, o contexto dessa passagem é muito importante. E eu quero te levar a andar um pouquinho comigo nesses versículos e compreender aquilo que o Espírito Santo falou através do profeta Isaías inicialmente, e agora Mateus cita como que em cumprimento a ação que Jesus havia desenvolvido. Perceba que Isaías lá no capítulo 42 havia anunciado acerca dessa palavra, e ele fez isso justamente porque Deus colocara no coração de Isaías como que uma visão de Jesus. Ele foi o profeta chamado messiânico, que teve as maiores e mais belas revelações de Jesus, do qual pôde vislumbrar não só seu nascimento, como também seu sofrimento. Mas ele profetizou as muitas conquistas que Jesus faria e todo o reino glorioso que Jesus plantou. Perceba que essa palavra profética é retratada agora por Mateus justamente em razão de uma cena inusitada e ao mesmo tempo maravilhosa. Por quê? Porque era um dia de sábado e Jesus com seus discípulos tinha o hábito de, onde estivesse no sábado, ele frequentava as sinagogas que estivessem próximas de onde eles estivessem. Ele procurava regularmente estar nas sinagogas porque entendia que normalmente os judeus se reuniam nesses lugares para no sábado servirem ao seu Deus, à sua fé. De modo que passava a maioria dos judeus o dia inteiro na sinagoga, guardando o dia para o Senhor, ou aprendendo a palavra, ou levando suas crianças para aprender a palavra e assim por diante. Era, portanto, um dia separado religiosamente, onde eles tinham o privilégio de estar cultuando, ou pelo menos grande parte daqueles que procuravam esses lugares, buscavam de alguma maneira encontrar Deus. Embora no tempo de Jesus, a sinagoga já havia perdido por completo, como já vos disse algumas vezes, todo o sentido de existir. Elas foram geradas em um período em que Israel estava despatriado de sua nação, em que estavam cativos e quando voltam do cativeiro, não tendo lugar de cultuar, estabeleceram, portanto, sinagogas, isto é, lugares separados, onde poderia se ajuntar pessoas. E a ideia de sinagoga era a juntura exatamente de duas palavras, juntar e conduzir. Esse é o contexto, por isso que eles chamam de Beit Kenesh, que é exatamente a junção de duas palavras, juntando um grupo de pessoas e instruindo-as, conduzindo-as através dos ensinos da Torá e dos profetas, assim por dizer. Perceba, portanto,
que tinha se perdido todo esse conteúdo nos dias de Jesus, porque ela começou a se tornar mais um mecanismo meramente religioso e ao mesmo tempo político. Isto é, as sinagogas se tornaram como que um palco de farisaísmo, um palco de religiosidade, um palco de negociata. Ela perdeu todo aquele contexto de um lugar onde as pessoas iam exclusivamente para buscar a Deus. Ela se tornou meramente um ponto de encontro para alguns de negócios, para outros de manter os seus orgulhos, as suas ideias políticas, mas para outros era um lugar de buscar a Deus, de aprender a palavra de Deus. Quando fora fundada o conteúdo de sinagogas, isso há mais de 300 anos antes de Jesus, a ideia era que servisse como um lugar de ajuntamento e de direção a partir da palavra de Deus, mas que também servisse de alento para as pessoas que precisavam de ajuda, seja um moribundo, seja um viajante, seja um descamisado, seja alguém desesperançado. Encontrava nas sinagogas sempre um líder, um assistente de sacerdote ou um levita que pudesse de alguma maneira ministrar a essas pessoas não somente a palavra, mas também nas suas necessidades, das quais eles poderiam fazê-lo. Uma outra razão que a sinagoga fora gerada é porque ali se levava as crianças para elas aprenderem e fazerem as cerimônias de bar mitzvah e outras coisas dentro da formação infantil até os 6 anos e depois até os 12 anos de idade. Dentro dessa ideia, a sinagoga desenvolveu e cresceu. Era, portanto, um lugar bacana, interessante, onde as pessoas gostavam de ir. Mas agora, ela se tornou um lugar de separação, um lugar onde os líderes fazem as suas reuniões, os seus sinédrios, os seus conselhos, e apenas uma vez na semana, que era no sábado, tinha aquele momento onde eles estudavam a palavra de Deus. Isto é, tanto os 5 primeiros livros, quanto os proféticos e alguns históricos. Eles abriam o texto, na verdade era pergaminhos, e tinha sempre um moço que cuidava desses pergaminhos. E o orador do dia pegava aquele pergaminho e quando ele era aberto, portanto, ali era a direção que dava o orador. E abriu-se, portanto, no livro de Isaías, na ocasião em que Jesus foi a uma certa sinagoga, logo no início do seu ministério. E igualmente acontecia em todas as outras nos dias de sábado. Nesta ocasião, Jesus vai até uma sinagoga com os seus discípulos, depois de uma exaustiva campanha evangelística por toda a Galileia. E ao chegar na sinagoga, ele é questionado só no olhar. As pessoas que estão ali já criam bastante preconceito com Jesus, e não poucos fariseus e alguns assistentes de sacerdotes tinham a ideia de apanhá-lo em alguma falha. E o contexto é que ao Jesus chegar na sinagoga, de imediato no meio das pessoas, ao entrar ali dentro, ele é inquirido, ele é indagado, ele é abordado por aqueles que ali estão, na perspectiva de capturá-lo com uma palavra errônea ou uma falha, e eles perguntam se é lícito Jesus curar no sábado. Observe que é sábado pela manhã, não tem relato de que Jesus tivesse feito qualquer milagre nessa manhã, e se tivera feito, Mateus não citou, mas o certo é que, como ele em todos os lugares, ele fazia inúmeros milagres. Nos sábados, ele curava milhares de pessoas. Outras vezes, em meio às suas campanhas, no sábado, seus discípulos colheram milho e comeram para saciar a fome. E diante disso, essas pessoas argumentavam que tinham coisas contra Jesus. E por isso armaram essa pergunta, se é lícito curar no sábado. Jesus, naturalmente, lhes responde de uma maneira muito diferente. Por quê? Porque ele vê que no meio daquela multidão que estava ali na sinagoga, tinha um cidadão com uma mãozinha ressequida, enfermo, e essa mão aleijada. E Jesus, portanto, chamou aquele cidadão para vir ao meio, onde ele estava, inquirido pelas pessoas.
E quando o cidadão chegou, ele deu a resposta. E ele pergunta a essas pessoas qual é a pessoa que está ali, que tendo uma ovelha, não sabe que essa ovelha caiu numa cova no dia de sábado, caiu num buraco. Qual é a pessoa que está ali e não vai após essa ovelha e a tira do buraco para que ela não morra naquele dia, sendo sábado? Quando ele faz essa pergunta, naturalmente Jesus já tem dentro de si todo o conteúdo da resposta, mas ele cria todo esse ambiente de milagre e traz aquele homem enfermo ao meio, de uma forma que todos pudessem vislumbrá-lo, vê-lo. E quando ele dá essa resposta, é lindo porque ele faz outra pergunta às pessoas. Além de perguntar qual é o tipo de homem que deixa um animalzinho dele morrer, naturalmente sabendo que a resposta dessas pessoas é que nenhum deles deixaria sua ovelha morrer num buraco sendo dia de sábado, mas iria tirá-la. Então ele faz uma outra pergunta, como quem usa a resposta, ainda que interna, do coração dessas pessoas, e diz: ok, se você faz isso com uma ovelha, quanto mais vale um homem, quanto mais vale uma vida, quanto mais vale um ser humano do que uma ovelha. E a Bíblia diz que com isso ele dá uma resposta afirmativa, dizendo: logo, é lícito curar no sábado, porque estou fazendo bem a uma pessoa que vale mais do que uma ovelha. Se você faz o bem a uma ovelha, que é um animalzinho, embora doméstico, mas é um animalzinho, então fazer o bem a um homem deve ter muito maior valor. E o que é lindo é que ele olhou para aquele homem que estava ao lado dele, e de uma forma extraordinária, ele simplesmente disse ao cidadão: estende a sua mão. De forma maravilhosa, a Bíblia diz que aquele homem simplesmente estendeu a mão. Mas quando ele estendeu a mão estava curada. Isso é maravilhoso, porque sem que percebessem, abrir e piscar de olhos, a mão que era mirradinha, encolhida, com o bracinho pequeno, quando eles piscaram, a mão e o braço cresceram e a mão estava como a outra. Ele não disse: seja curada a tua mão. Ele não disse: os seus ossos cresçam. Ele não disse que deformidade desapareça, nada. Ele simplesmente disse: estende a sua mão. E aquele homem ouviu essa palavra e entrou no ouvido e desceu no coração, e ele obedeceu. Então dá para entender que todo milagre acontece na obediência. Todo milagre de Jesus acontece quando a gente obedece o processo. Tudo aquilo que Jesus faz por nós, Ele dá uma direção, Ele dá um norte. Deve-se fazer alguma coisa. Ao leproso de Mateus 8, Ele diz: vai e apresenta-te ao sacerdote. Aos leprosos 10 de Samaria, Ele diz: vai e apresenta-te ao sacerdote. No caminho eles foram curados. Todas essas pessoas receberam uma instrução e obedeceram uma instrução. E esse homem agora tem a sua mãozinha curada. Vira um alvoroço dentro da sinagoga. E esse alvoroço gerou um ódio maior nas pessoas que estavam ali, nos fariseus. E eles faziam grupinhos e questionavam, falavam alto. E Jesus então entendeu que não era bom ficar ali. E ele saiu daquela sinagoga e despediu-se daquele povo. Mas é interessante que a sinagoga estava repleta de pessoas. E quando Jesus saiu, as pessoas saíram junto. A sinagoga ficou, portanto, vazia. E elas acompanharam Jesus. Foram onde ele iria. É nisso que Mateus responde o porquê que Jesus saiu dali. Porque ele não estava disposto a debater, a confrontar, a fazer barulho, a questionar a incredulidade daquelas pessoas. Mas ele saiu de cabeça baixa. Isso não aconteceu só agora. Na primeira vez que Jesus foi pregar em uma sinagoga, em Lucas 4, por exemplo,
4:18, ele abre o livro e prega, e diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele, pelo que o Senhor o ungiu para que ele pudesse ir, libertar os cativos do diabo, curar as enfermidades do povo, trazer a paz aos oprimidos e anunciar o ano aceitável de salvação. Perceba que quando ele termina de ler e de falar, ele diz: hoje essa palavra se cumpriu em mim. Então as pessoas não creram e, incrédulas, tentaram apedrejá-lo ou criar um ambiente que pudesse ele ser jogado de um despenhadeiro. Mas a Bíblia diz que, sem responder palavra, sem questionamento, ele abaixou a sua cabeça e saiu no meio deles de maneira tranquila. Não puderam fazer nada. Outras vezes isso já acontecera, e Jesus sempre agia dessa forma, sem criar balbúrdia, sem criar confusão. Então Mateus, sabendo disso, ele justifica a saída de Jesus quando cita o profeta Isaías. Até porque ele ouviu Jesus dizer aos discípulos e à multidão que ali estava, pois à medida que eles acompanham Jesus, todos o louvam, todos estão alegres, porque imagina, queridos, eles viram a mão de um cidadão crescer diante dos seus olhos, um milagre extraordinário. É o que Paulo chama de o dom de operação de maravilhas. Perceba que diante desta cena, abismados estavam. Então Jesus os orienta e ordena a eles que ninguém conte nada, como quem dissesse: não publiquem, não tirem fotos, não anunciem o que eu fiz, não façam propaganda, não façam mídia em cima disso. Ele é um dos únicos pregadores que já vi nessa história de vida, que fazia coisas espantosas, mas que não se utilizava do merchandising delas. Ao contrário, tudo que ele queria era ficar longe do holofote, atrás das cortinas. Ele não deixava a sua mão direita ver o que a esquerda fazia. Ele não permitia que as pessoas utilizassem a sua imagem para fazer palco para si mesmo. Ao contrário, em toda a trajetória de Jesus, ele sempre se escondeu atrás da glória de Deus, reportando a Deus tudo aquilo que ele fazia. Perceba que diante dessa fala de Jesus, cumpre-se exatamente aquilo que ele pregava, de viver pela humildade, de andar de um modo diferente. Ele, certa feita, ensinando as pessoas, ele orientou-as que não orassem como oravam os fariseus e publicanos, porque esses caras, eles eram religiosos, representavam o povo e ensinavam o povo. E tudo que eles faziam era ir para as praças, para as ruas, para os lugares públicos, e oravam alto para que todos pudessem vê-los orando. Eles eram aquele tipo de gente que, quando tiravam um dia de jejum, eles descabelavam o cabelo assim, não escovavam os dentes, vestiam roupas mais humildes e faziam aquela cara de coitado, só para mostrar que estavam jejuando. E Jesus, orientando, disse: não façais vós assim, vocês são diferentes, vocês devem orar em seu quarto, devem orar em seu gabinete, em um lugar separado. Por que Jesus estava dizendo isso? Ele não estava só orientando a não fazê-lo publicamente, ele estava orientando que não se deve fazer publicamente aquilo que você não faz no privado. Não se deve orar em público se você não tem uma vida de comunhão no privado. É isso que ele questiona. É por isso que ele chama esses caras de sepulcros caiados. Mateus 23, ele desata a torneira, e ele expõe tudo aquilo que está dentro dele, chama os caras de hipócritas.
sepulcros velhos, bonitos por fora, mas apodrecidos por dentro, pintadinhos por fora. Como quem quer dizer, de nada adianta ter em público se você não tem uma comunhão em privado. Quando alguém subir para orar aqui nesse púlpito, só pode fazê-lo se antes o fez sozinho com Deus. De nada adianta subir aqui e tentar te dar uma palavra, se antes eu não gastei tempo diante dele, nessa mesma palavra. O tempo de comunhão com Deus determina o tempo de ministração. Ele estava, portanto, orientando que não se deve viver de aparência, deve viver de maneira relacional, de uma maneira intensa. Ele orienta os discípulos a manterem uma vida reservada, sem os holofotes, distante das coisas que os fazem ser populares. Como quem quer orientar, você não precisa fotografar a si e fazer propaganda de si. Deixa que os outros façam propaganda de você. Deixa que os outros falem bem de você. Mas não poucas pessoas, se alguém não falar bem, ele arruma um assunto e fala bem. Ele cria e fala bem de si mesmo. Lá no Paraná, a gente chama de gavoli. Isto é, aquele que fica se gavando o tempo todo. Perceba, Jesus ensina totalmente diferente, age diferente, deixa que as pessoas te promovam, deixa que Deus te promova, deixa que Ele te instrumentalize. A ideia de Jesus, totalmente diferente. Então Ele orienta que as pessoas se calem. Talvez se eu estivesse no lugar de Jesus, eu faria diferente. Eu perguntaria, já publicou? Já publicou? Quem pegou a mãozinha crescendo? Quem pegou o flagrante do milagre? A câmera pegou? Taca na rede. Enfim. E não falaria nem o nome de Jesus, a oração do Feitosa. Não é assim que faz? Na igreja tal a cura aconteceu. Nem Jesus foi. Jesus trabalha diferente. Ele orienta-nos a segui-lo de maneira diferente. Escondido nele, guardados nele. Então Mateus libera essa palavra em razão disso. Perceba que ele cita na íntegra o que Isaías profetizou, e este disse: aqui está meu servo, a quem eu escolhi, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito. É Deus falando de seu filho Jesus. Primeiramente, você percebe que o fato de Jesus ser filho de Deus não tira de Deus a ideia de que ele se fez servo. Está dentro do próprio Deus, tanto quanto está dentro do próprio Filho, tanto quanto está dentro do próprio Espírito, o fato de que Jesus quis se fazer servo. Não partiu de Deus uma ordem dizendo: você deixa o trono, você deixa aqui a glória, você deixa esse ambiente de poder e desce lá como meu servo, como meu escravo, como um homem. Mas partiu do próprio Jesus. A ideia é de Jesus, e que o Pai tem o plano, mas a ideia de se entregar nasce em quem executou todo o plano, Jesus. É por isso que Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, o verso 5, dizendo que não houve em Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele esvaziou-se de si mesmo. Isto é, tudo aquilo que fazia dele soberano, Deus eterno, poderosíssimo pela toda a eternidade, ele fez-se semelhante aos homens.
não colocou sobre si nenhum tipo de valor e desceu humildemente como homem. E humilhou-se a si mesmo até a morte e foi obediente até a cruz. De tal maneira foi a sua ideia de subserviência, que a Bíblia diz que Deus o fez pecado por nós, e Ele se fez pecado por nós. Ele, sem pecar, Ele se lançou no meu pecado. Ele permitiu que todos os meus pecados fossem castigados nele, sem pecar. Quando eu olho para essa cena em que Lucas descreve, quando Jesus estava subindo o monte chamado Caveira, o Gólgota, e ele estava evidentemente esgotado, seu corpo dilacerado por milhares de látigos, partes inteiras do seu corpo estavam sendo expostas. Alguns cientistas afirmam, inclusive eu tenho um livro de um médico que descreveu os ferimentos de Jesus, como eles aconteciam e o que acontecia dentro do corpo de Jesus em razão dos ferimentos. Diz esse médico que ele tinha a cada 2 minutos cãibras constantes. Diz que o seu corpo não somente se contraía, mas à medida que seu corpo se contraía, fazia com que os poros lançassem o sangue que vertia por meio das células que ainda se faziam abertas por conta do impacto que ele sofria. Seu corpo banhado de sangue, cheio de marcas, além dos gritos ensandecidos da multidão desesperadamente louca, faminta por aquele sangue derramado. Não só pesava a cruz e os meus pecados sobre ele, mas eu imagino que pesava sobre ele todo aquele furor, aquele ódio, cujas pessoas lançavam sobre ele. Então aquilo pesava. E diz a Bíblia que vinha vindo, saindo do campo, certamente do trabalho, um homem chamado Simão, cujo sobrenome não há. Então citam a sua origem. Ele é de Cirene. Cirene é uma região que ainda hoje se chama assim, se chama Cirenaica, na Líbia. É a segunda região, primeira é a região de Trípoli, e segunda é a região de Cirenaica, onde está uma cidade muito importante chamada Bengázi, já estive lá. Essa região era domínio romano. E todos os impérios geralmente capturam as pessoas ou subjugam elas para trabalhar para si. Aqueles que são livres procuram trabalhos nos lugares onde essa potência se mantém. Então muitos africanos estavam em Israel a trabalho. Outros como escravos, outros comprados e assim por diante. Mas esse africano vinha do seu trabalho. E de repente, em meio àquela multidão, milhares e milhares de pessoas, os romanos, só tinha aquele cara? Não. Tinha milhares de outros homens. Mas eles viram um africano vindo do trabalho. Então capturam-no, como quem diz, a Bíblia diz que constrangeram ele, como que o obrigasse àquilo. Ele não queria fazer parte, porque dá a impressão de que ele estaria ajudando a condenar um inocente. Mas ele é obrigado, então ele coloca o seu ombro debaixo da cruz de Jesus. E ele sobe junto com Jesus, alguns dizem por cerca de 800 metros. Ele sobe carregando aquele madeiro e ajudando também a carregar Jesus. Eu fico imaginando, e um dia eu quero conversar com Simão, para saber como é que foi a experiência de andar lado a lado com Jesus, carregando a minha cruz por tantos metros morro acima. Qual foi a sensação de ouvir os gritos de ódio da multidão e ao perceber o olhar meigo, terno, misericordioso e cheio de amor de Jesus, que mesmo carregando aquele madeiro de dor, com as minhas chagas,
Em momento algum ele permitiu que o seu coração respondesse aquelas pessoas com ira. Mas ele olhava como ovelhas que estavam no buraco. O que ele está fazendo aqui é o que ele disse aqui na sinagoga. As ovelhas estão caídas em um buraco e eu estão carregando a cruz, é como se eu estivesse indo lá tirá-las do buraco. Perceba que enquanto Simão está carregando a cruz de Jesus, ajudando-o a chegar até o Gólgota, naturalmente esse homem tem a experiência marcante de ter o contato extraordinariamente salvador, curador, maravilhoso, que só Jesus poderia oferecer. Ele tem o vislumbre da expressão da maior humildade de Jesus. Ele tem o vislumbre do que é que Paulo estava falando, do que ele humilhou-se a si mesmo, do que ele esvaziou-se de si mesmo, do que é se fazer servo dos servos, do que é descer o mais baixo nível. Se tem alguém que entende isso, de visualizar, é o Simão. Ele estava do lado, ele sabe, ele sentiu o cheiro, ele ouviu a voz, ele ouviu os gemidos. Sua roupa foi manchada com o sangue de Jesus. Ele sabia o que é isso. Tal expressão de humildade. Por isso o próprio Pai diz: meu servo, que eu escolhi. O Pai sabia que nenhum outro ser vivo era capaz de amar como Jesus amou. Nenhum outro ser vivo se colocaria na qualidade de servo, tal qual o Filho fez. Nenhum outro. Só Jesus, que conhecia plenamente o coração do Pai, e o Pai conhecia plenamente, ou conhece plenamente o coração do Filho, bem como o poderoso Espírito Santo conhece, sabia que só Ele poderia executar tal tarefa. Por isso o Pai chama: meu servo, que escolhi. Se é escolha, é porque aprove dele observar se haveria outra possibilidade, se haveria outro jeito. Mas não havia outro jeito, não havia outra forma. Então, se não há outra forma, eu escolho meu filho. Dura escolha do Pai, não é? E às vezes a gente chega a duvidar do amor do Pai. Como duvidar desse amor? Como pode alguém duvidar de um Pai que entrega o seu próprio filho por amor a um pecador, não a um justo? O apóstolo Paulo, em Romanos 5, lá nos versículos 5 ao 10, por ali assim, ele diz que éramos inimigos de Deus, que não há nenhuma razão para Ele fazer o que fez por nós, porque alguém pode até se animar a morrer por alguém justo, mas quem se animaria a morrer por um pecador injusto como eu? Então o Pai diz: meu servo, que escolhi. Aí ele muda a figura e diz assim: o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Agora o Pai muda a declaração e diz: o meu servo. Por quê? Porque ele vai carregar a cruz de vocês. É um servo. Ele vai se colocar no lugar de vocês. Eu escolhi meu filho para morrer no lugar de vocês. Mas aí ele diz: é o meu amado.
em quem a minha alma tem prazer. O Pai está fazendo uma declaração de amor ao seu Filho. É o meu amado. É o meu amado. Ele mesmo derrama isso para nós outros. Então ele diz: como ele vai ser meu servo, como ele vai esvaziar-se de si mesmo, como ele vai se tornar um homem, como ele vai se fazer carne, como ele vai humilhar-se a si mesmo e vai descer vazio. Eu vou capacitá-lo. Eu vou colocar sobre ele o meu espírito. Ele não vai descer lá sozinho, mas o meu espírito vai estar sobre ele e vai impulsioná-lo a anunciar o juízo às nações. Então ele continua e diz: mas ele virá diferente. Ele não contenderá, isto é, ele não provocará balbúrdia, ele não vai criar confusão em meio às pessoas. Também não vai ficar clamando de megafone por aí. Nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. O que quer dizer isso? Primeiramente, o Senhor diz de maneira muito clara que o Espírito Santo o impulsionará a anunciar juízo. Perceba que a mensagem clara de Deus, dada através de Jesus, é de que todo aquele que rejeitar a luz é juízo. Quando ele anuncia a salvação de Deus, para que a salvação seja conhecida, ele anuncia primeiro a condição humana que o homem vive. E no que ele vive é juízo. E para livrar do juízo, ele diz: aqui tem a oportunidade. É por isso que você vai ver nos evangelhos, Jesus falou imensamente mais vezes sobre condenação, inferno e juízo do que sobre paraíso. Porque é o meio de mostrar onde as pessoas estão vivendo, como as pessoas estão vivendo. É interessante observar essa parte. Embora as horas voam, perceba que Jesus, anunciando isso, se complementa exatamente aquilo que as igrejas, ao longo dos séculos, anunciaram. O anúncio das boas novas de salvação traz consigo o peso de mostrar às pessoas o caminho errado de suas escolhas, a condenação. É por isso que Jesus diz a Nicodemos que ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. E a condenação é esta: não crer no unigênito Filho de Deus. A condenação reside naquele fato da pessoa não aceitá-lo, não entendê-lo, não desejá-lo, não crer nele. Já está condenado. Durante todo o tempo as igrejas trabalharam isso. Mas abro um parênteses para dizer que em minha geração a mensagem do Evangelho tem sido maquiada. Se anuncia toda parte de benefício, mas deixamos de lado os perigos. É um tempo em que o Espírito Santo vai levantar vozes proféticas no mundo inteiro, anunciando às nações o perigo que está vindo por aí, a condenação, o juízo. Essa é a mensagem que leva as pessoas a compreenderem os seus caminhos pecaminosos. Teria o confronto com aquilo que é verdadeiro do Evangelho. Perceba que quando ele prepara esse corpo de mensagem, ele anuncia um comportamento de Jesus de uma maneira tão linda, onde ele apresenta de forma tão real a contundência de sua mensagem, através de sua vivência.
quando cita esse versículo 19, está realçando a forma como Jesus ia viver e dando a nós um exemplo de vida moral, espiritual, social, relacional, nos ensinando a seguir as pegadas, os passos. A orientação é: ande como ele andou. E a gente percebe que o mesmo Espírito, como citei há poucos dias, lá em Colossenses 4,19, a ideia do Espírito Santo é nos tornar parecidos com Jesus. O ministério dele é nos construir a ponto de sermos identificados como seguidores de Jesus, sermos a imagem de Jesus nessa terra. E a imagem dele nesse conteúdo é exposta de uma maneira gentil. O que dá para entender da personalidade de Jesus nesse verso 19 é de que ele era um homem extremamente educado, cortês, amoroso, pacífico, sorridente, um olhar meigo, uma beleza infinita, uma tranquilidade de alma, uma palavra firme, não passava dúvidas, de total confiança, confrontava com amor, chacoalhava as pessoas com gentileza, respondia com mansidão, demonstrava apreço, era atencioso, não negava ajuda, cumprimentava as pessoas, era a expressão de bondade. Eu ouvi um testemunho há alguns anos de uma moça, na verdade uma adolescente, e ela teve uma visão de Jesus. Enquanto na madrugada ela acordou e o Senhor deu a ela uma visão e uma palavra que já fora dita na mesma igreja para 3 pessoas diferentes, e ela foi a 4ª. E como ela era uma criança, as pessoas deram mais crédito ao que ela disse. E ela testemunhou que quando pela madrugada o Senhor a acordou num sonho, deu-lhe a palavra, e quando ela acordou, o seu quarto estava todo iluminado. Então o Senhor desceu no seu quartinho e conta ela que ele estava vestido de branco, bem branquinho. Seu cabelo não parecia ser tão branco, mas o brilho, segundo ela, fazia com que o cabelo fosse branco. Ela afirma que não viu os pés, mas ela viu ele. E que ele chegou e sentou-se ao lado dela na cama e deu-lhe a palavra que era para ela transmitir à igreja daquele tempo. E conta a sua mãe de que ela passou 2 dias chorando dia e noite sem parar. E todas as coisas, quando ela começava a contar a experiência, ela chorava mais. E conta-se que tudo que ela falava, quando contava a experiência de ver Jesus, é que os minutos que ele passou conversando com ela não conseguia falar com ele, tal era o impacto. Mas o que gravou a alma dela, além de gravar no coração a sua voz, ela disse que nunca viu olhos que expressavam tanto amor como os olhos de Jesus. Então eu fico imaginando como é que vai ser chegar lá e olhar nos olhos de Jesus, olhos meigos, amáveis, olhar de ternura. Ah, Jesus! O apóstolo Paulo diz que tal qual ele é, nós o veremos. Vai ser extremamente maravilhoso. A expressão de sua personalidade é uma resposta simplesmente de amor. Olhar para ele é ser constrangido pelo seu grande amor. Andar com ele era se constranger pela sua pureza e santidade. Perceba
que Isaías profetiza e diz que ele não esmagará o caniço quebrado e não apagará a mecha que fumega. Esse texto tem uma aplicação profética, e entendo pelo Espírito que essa aplicação profética se desdobra a partir do ministério de Jesus até chegar em nossos dias. E permita caminhar e tentar te levar ao entendimento em alguns minutos que me restam. Quando ele cita essa palavra, não esmagará, começa a expor exatamente o sofrimento que Jesus iria ter. Como o próprio Isaías disse no capítulo 53 do seu livro, quando ele profetiza isso, é no capítulo 42, mas agora no capítulo 53 ele afirma que ele foi moído pelas nossas transgressões. Perceba que a expressão moído significa triturar, significa quebrar pedaços. A verdade é que todo o corpo de Jesus foi completamente dilacerado, deformado. Tal é a expressão de Isaías, que diz que não se via nele parecer algum. Perceba que a partir dele, isto é, a cana foi quebrada, foi esmagada. Só que não foi destruída. É como se esmagasse, mas não matasse. É como se pisasse, mas quando tira o pé, existe algum tipo de planta assim, que você pisa, aí você tira o pé, ela se levanta de novo. Trigo é assim, outras plantas são assim. Enquanto que ela não está seca, ela não quebra. Ela enverga, mas não quebra. E Jesus foi esmagado, foi moído, foi triturado, mas permaneceu firme e suportou até a cruz. Citando Paulo outra vez em Filipenses 2:10, 11, diz que suportou até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho que está no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que só Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Perceba que além de começar essa aplicação em Jesus, ela tem um conteúdo profético, porque reporta a todos aqueles que caminharão após Jesus. O fato de afirmar que nele, como igreja, eu consigo vislumbrar ao longo dos séculos o mesmo processo de esmagamento da cana, o mesmo processo de esmagamento das pessoas. Se a gente fizer uma rápida viagem, a igreja primitiva foi o marco inicial de todo esse esmagar de cana trilhada. Ao longo dos séculos, ela vem passando por inúmeros momentos de esmagamento, de trilhar as suas vidas. Os 3 primeiros anos após a ascensão de Jesus, Paulo foi o protagonista, sendo Saulo, das maiores perseguições que até aquele tempo a igreja havia sofrido. No ano 33, 32, 33, ele se rende a Jesus e tudo muda, mas ao contrário do que se imaginava que podia parar, levanta-se Herodes e toda a tribo, e agora eles passam pelos vales mais dificultosos, até chegar nos idos de Nero, de Vespasiano e outros. Tal era a moedura, que a Bíblia diz que os soldados entravam nas casas onde os crentes estavam reunidos e capturavam eles e arrastavam eles pelas ruas. Eusébio de Cesareia afirma que soldados romanos marravam enfileirados homens e mulheres a carruagens e saíam correndo com seus cavalos e arrastando homens e mulheres pelas estradas calçadas romanas, deixando riscos de sangue de crentes no chão. John Fox afirma que no Coliseu Romano, mães eram colocados do lado direito, próximo a onde César se assentava,
E eles colocavam milhares de crianças assim, filhas daquelas próprias mães, diante delas, lá do lado esquerdo. Então abriam-se no chão as jaulas e liberavam os leões em cima das crianças, fazendo com que suas mães tivessem a coragem de trilhadas, amassadas, negarem Jesus. Mas os mesmos leões que devoravam seus filhos eram os que devoravam elas por não negarem a Jesus. Homens e mulheres cozinhados em óleo fervente, queimados vivos. Não poucos tiveram o milagre do fogo não queimá-los, como Policarpo. Por 2 vezes colocaram em estacas e o amarraram, e atearam fogo, e o fogo queimou as cordas que o amarrou, mas não chamuscaram nem o seu cabelo. Outra vez o colocaram em um caldeirão de óleo fervente, e em meio ao caldeirão ele gritava que só Jesus é o Senhor, arrependam-se dos seus pecados. Então tiraram do óleo fervente e cortaram ele em muitos pedaços. Como igreja amassada, trilhada, moída ao longo dos séculos. A gente se pega muito sobre o aspecto da igreja primitiva, mas desde que Jesus subiu, a igreja vem sofrendo inúmeros ataques ao longo das gerações. Se você pudesse estar em alguns países que já estive, se você pudesse sentar com pastores e ele tirar a camisa para você ver, e ver o seu corpo todo fatiado, cicatrizado de faca, escrito nomes, na perspectiva de que estes neguem o Messias. Se pudesse conversar com uma pastora, por exemplo, que viu o seu esposo e os seus 3 filhos sendo mortos a paulada na frente da igreja no norte do Mali, e ela dizer a nós com todas as letras: eu vi eles sangrarem aqui, mas eu não posso sair daqui porque eu entreguei a vida para Jesus e eu vou cuidar dessas ovelhas. Se você pudesse conversar com um pastor, que me recuso a dizer seu nome, que amarrado a uma cadeira dentro da igreja, da divisa com Mali, no norte da Nigéria, ele teve que assistir a sua esposa ser estuprada por mais de 30 homens. Mas se você for lá, eles estão lá, com centenas de crentes debaixo de opressão, amassada, mas não quebrada, trilhado, mas em pé. O sofrimento da igreja é real, a gente é que não entendeu ainda. Ao longo dos séculos, o evangelho, para ser pregado, ele é acompanhado de dor. Não existe missões ou evangelho sem dor. Dá a impressão, pela forma como a gente percebe o comportamento dos cristãos de nosso tempo, dá a impressão que a gente nem sabia que o mundo ia piorar, né? Dá a impressão que a gente já imaginava que depois da manhã, que o Messias, que está na presidência da República, iria instaurar o milênio. E a gente ia andar em ruas de ouro daqui a pouco. É o Messias, mas não é o Messias.
Que triste. Ao longo dos séculos, a cana vem sendo maltratada, trilhada, mas felizes são aqueles cujas marcas do Evangelho estão em seus corpos. Uma vez, eu já contei isso, eu acho que sim, eu encontrei um jovem na Índia, e esse jovem fazia um pouco mais de 7, 8 dias que ele havia sido apanhado pelos hindus extremistas, e o arrastaram, bateram nele muito, por ele carregar uma Bíblia. Então tiraram as suas roupas e escreveram em suas costas, com a faca quente, na carne viva, cortando as costas dele: Dead Jesus. E embaixo outras palavras em hindu, como que consagrando ele a Shiva. Então ele tirou a camisa e me mostrou, ele banhado de lágrimas, ele batia no peito, e ele dizia, afirmava em alto e bom som: eu amo Jesus demais, Ele está aqui. Aqui não significa nada, porque Ele está aqui. É um amor, sabe, que faz a cana ser trilhada. Talvez eu esteja falando a pessoas que ainda não entendem esse amor, do que está pronto para ser trilhado por Jesus. Não importa o que aconteça dele, não deixarei. Esse tempo de reclusão, de distanciamento, de isolamento, está testando a fé de muita gente. Que tipo de fé, de relacionamento a gente estava tendo com Jesus? Não poucos, tenho tido notícias de alguns lugares, de não poucos, até pastores deixando a fé. Que tipo de fé é essa? Disse Jesus: no mundo vocês serão trilhados. No mundo vocês serão cana esmagada. Mas estejam tranquilos. Vão esmagar vocês, mas não vão quebrar. Vão judiar, mas não vão destruir. Não irão conseguir esse intento. O apóstolo Paulo, cheio de Deus, ele é um cara que tem as expressões mais contundentes acerca de seu sofrimento. E ele diz assim, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 6 de 2 Coríntios: antes, como ministros de Deus, o verso 4, recomendamos-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Tem muito mais coisa, deixa eu só dar uma paradinha. Ele diz: olha, vocês tenham muita paciência nas aflições, não se desesperem, podem estar aflitos, mas continuem confiantes, estejam firmes nas necessidades. Mas Paulo, está escrito, disse Davi: fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Está escrito, Paulo, é verdade. Foi Davi quem disse. Ele está afirmando que ele nunca viu. O fato de ele nunca ter visto não declara que nunca houve. Não é porque ele diz que nunca viu que você não vai passar. Basta ir a qualquer lugar da África. Vamos conversar com os nossos pastores. Aí a gente vai saber o que é necessidade. As nossas necessidades aqui acabou a margarina. Domingo não tem carne, não tem bife, vai ter só um frango.
Hoje não tem pão doce, tem só pão francês. Nossas necessidades são tão pequenas, tão ínfimas. Mas imagina você um pai, dizer: pastor, se eu tiver um bocado de arroz, que eu possa medir a palma da mão dos meus filhos, uma mãozinha por dia. Uma mãozinha por dia. Isso é necessidade. Isso é dor. Isso é ser esmagado, mas não quebrado. Paulo diz: tenha muita paciência nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, também na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo, porém vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, porém sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Ele nos convida a isso. Ele diz que outrora fomos considerados como o lixo desse mundo, como o estrume desse mundo, reputados como tudo que é de ruim. Mas ele afirma: esmagados, trilhados, mas em pé. Continuamos em pé. Quem dera eu pudesse ir mais longe, eu não posso. Mas a segunda vertente complementa essa. Não apagará o pavio que fumega. Não apagará o pavio que fumega. A afirmação que tem base em Jesus é que nenhum tipo de dor, nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de crise, nenhum tipo de pandemia, nenhum tipo de problema, nenhum tipo de aflição será capaz de apagar o fogo, a ardência da presença do Espírito na igreja de Jesus. É por isso eu amo livros de história, eu leio muito livros de história. E você vai ver inúmeras delas, milhares, ao longo de 2000 anos. E ao longo desses 2000 anos, a cada ataque que alguém se alegra e diz: agora acabou, então daqui a pouco o foguinho continua aceso. Eu me lembro quando criança, não poucas vezes vi esta cena, onde a gente acendia o fogo, a lenha, bem cedo. A mãe fazia a gente levantar cedo e buscar os cavacos e madeira, geralmente de pé de café velho. E aí acendia o fogo. Eu me lembro que não poucas vezes que eu ia tirar a cinza,
para colocar as novas lenhas, sempre tinha lá algumas brasinhas. E era só cinza, você dizia, está tudo apagado, frio. Mas quando você tirava aquela cinza de cima, aquelas brasinhas vermelhinhas ficavam. Aí você colocava o pauzinho de lenha, não precisava nem colocar fogo. Você começava a dar 2 ou 3 assopros. A brasinha ia incandescendo, de repente uma chamazinha fazia. Não é assim? Alguém aqui já teve essa experiência? Na churrasqueira? Então eu pegava o fogo e aquecia. Isso me faz lembrar de que não importa os anos, não importa as eras, não importa as estações. A palavra de Deus foi, olha, a minha igreja, assim como meu filho, vai ser esmagado, vai ser perseguido, vai ser trilhado, vai ser humilhado, vão sofrer muito. Mas o fogo não vai apagar. Ela vai continuar viva. É por isso que entra século e sai século, e a igreja continua viva. E você quer saber? Ela vai alcançar o mundo todo no nome de Jesus. Porque essa chama que não apaga, leva-me a observar o versículo 21, alcançando, portanto, a ideia de que onde tem alguém esperando por ele, é quem possui essa chama que vai chegar. Onde tem alguém que nunca ouviu o nome dele, essa chama nos conduzirá para lá. Ele está dizendo, eu coloquei o fogo do meu espírito dentro de vocês. E esse fogo, ele vai consumir. Ele vai te impulsionar. E a você que está aí me ouvindo na sua casa, talvez no conforto do seu lar, eu tinha muitas coisas para te dizer do que esse pavio fumegante provoca em nós. Mas ao menos uma te digo agora. Esse fogo interno, essa pequena chama, não nos deixa morrer. Não nos deixa parar. É por isso que você vê às vezes alguns irmãos desanimados, sofrendo, fraquinhos, numa luta intensa. E às vezes a gente até pergunta, como é que ele aguenta? Como é que suporta isso? Como é que aguenta essa dor? Se a gente pudesse fazer um raio-x, iríamos observar que lá dentro tem um pavio que não está apagado. Tem um paviozinho aceso. Esse fogo vai cada vez mais, como uma locomotiva. Para a locomotiva andar, então se coloca carvão na caldeira. As mais novas é diesel, mas as Marias Fumaças colocavam carvão na caldeira. E eu tive o privilégio de aprender sobre isso em Jaguariaíva. Então, primeiro aquecia bastante a caldeira, porque ela aquecendo, ela ia ferver a água e ia fazer vapor. E o vapor vai gerar a pressão e vai movimentar as rodas. E quanto mais fogo, mais rápido ela anda, mais peso ela carrega, mais longe ela vai. Da mesma forma, essa chama vai chegar um dado momento que ela vai crescer dentro de você, e você vai querer andar mais rápido, você vai querer ir mais longe, você vai querer fazer mais. Vai chegar o tempo em que o Espírito Santo vai soprar, e o que parece que está apagado vai acender. Vai chegar esse tempo, vai chegar. Vai chegar. Não
não apagará o pavio que fumega. Não, Ele não vai deixar apagar. Então, se eu fosse você esta noite, clamaria ao Espírito Santo e diria: ponha fogo na minha caldeira, Senhor. Acende essa caldeira. Talvez a tua velocidade diminuiu, teu ânimo diminuiu, tua fé diminuiu. Está faltando fogo aí dentro, está faltando calor, está faltando a pressão do calor. Então deixa o Espírito Santo soprar hoje em você. Enquanto essa canção é ministrada, eu vou te pedir, deixa o Espírito Santo soprar aí mesmo na sua casa. Diga para Ele: Senhor, eu quero agora, eu quero esse poder, eu quero esse fogo, eu quero esse Espírito. E o mesmo Espírito que está aqui é quem te aquece aí.